Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. O objetivo deste vídeo é mostrar como usar as expressões regulares para formatar um texto. As expressões regulares são padrões de caracteres que tentam associar sequências de caracteres no texto. Nós iremos usá-las para extrair e substituir partes de um texto e fazer algumas modificações na formatação do texto. Para exemplificar, tem aqui o seguinte problema. Eu tenho, por exemplo, um texto da internet. E aí eu quero fazer uma coisa bem simples. Tipo, copiar o texto da internet, Ctrl C, e no processador de texto e colar o texto. Então, Ctrl V. Fazendo isso, eu percebo o seguinte. Muitos caracteres da formatação do texto vieram para o processador de texto, como esse elemento cinza. Temos aqui essa parte que não ficou muito legal e assim em diante. Ou seja, o texto pegou elementos da formatação do texto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desfazer e ao invés de colar com Ctrl V, eu vou vir cá em editar, colar especial. E vou escolher a opção colar sem formatação. E aí o LibreOffice trouxe para nós apenas o texto. Bem, já está melhor do que estava antes. Tem apenas o texto. Mas agora eu percebo alguns problemas. Tem isso aqui que eu quero eliminar. Tem uns espaços em brancos que eu não quero. Enfim, tem alguns problemas que nós iremos corrigir utilizando as expressões regulares. Aqui só para complicar mais, eu vou escrever aqui, ó, colocar um espaço maior, vou colocar aqui, ó, teste com formatação de texto. Então fiz uma pequena alteração só para complicar mais nossa vida. Bem, mas vamos lá para as expressões regulares. Como que funciona? Eu vou clicar aqui no botão de localizar e substituir. E nós vamos fazer algumas demonstrações. Suponha, por exemplo, que eu queira achar os espaços em branco. Para achar o espaço em branco, você pode usar o seguinte caractere, /S, S de espaço, em inglês. Se você fizer isso, ó, o LibreOffice acha todos os espaços em brancos. E se eu tivesse colocado S maiúsculo? S maiúsculo é a negação do S minúsculo. Ou seja, não vai achar os espaços em brancos. Como vocês podem ver, ele localizou todos os não espaços em branco. Então, novamente, S minúsculo acha espaço em branco e S maiúsculo acha os não espaços em brancos. Outro caractere importante é o seguinte. Imagina que eu queira achar a letra R no texto. Se eu colocar R, o LibreOffice acha todos os R's presentes no texto. Mas imagina que eu quero achar as frases que começam com R. Então, para indicar que é no início da frase, você coloca esse símbolo. E agora o LibreOffice vai achar o R que está no início das frases. Como vocês podem ver. E se eu quisesse achar algo no final de uma frase? Bem, eu já sei que, fazendo assim, eu acho o R que está no início da frase. E se eu quisesse achar o R que está no final da frase? Então você colocaria assim. Então o dólar indica no final. E manda localizar. O LibreOffice não encontrou nada. Porque realmente não tem nenhum R no final das frases. Mas no final da frase tem um ponto final. Como que eu posso achar o ponto final? Você pode colocar barra ponto. A barra indica uma localização exata. Eu quero localizar o ponto com exatidão. E no final da frase. Ó, veja só que o LibreOffice já localizou todos os pontos finais no final da frase. Se eu removesse esse sinal aqui, ele acha todos os pontos finais do texto, estando no meio ou estando no final. E se eu quisesse achar um número, por exemplo, eu posso achar o número 1, ele irá localizar todo o número 1 na frase. E se eu quero localizar o número 1 que está no início da frase? Então eu coloco assim. Aí localizou somente este valor e este outro aqui. E se eu quisesse localizar o número 1 no final da frase? Eu colocaria o dólar. E aí ele vai achar.
Com isso em mente, vamos usar as expressões regulares para formatar o texto. Nosso primeiro desafio vai ser o seguinte: eu quero remover essa parte aqui usando expressões regulares. Então, como que eu posso fazer? Eu vejo que todas essas linhas começam com um número. Então começa com um número. Mas qual o número? É 1, é 2 ou 3? Pode ser qualquer número que vai de 0 a 9. Então qualquer número de 0 a 9 no início da frase tem que localizar. Localizou. Ah, mas aqui você tem mais de um dígito depois do 1. Então se eu colocasse assim, ó, dentro de chaves, ele localizaria 2 dígitos a partir do início da frase. Se eu colocasse 3, ele localizaria 3 dígitos a partir do início da frase. Ah, mas se tivesse qualquer quantidade de número aqui, ó, você colocaria mais. Então vai localizar um ou mais dígitos a partir do início da frase. Olha aqui, localizou. Ah, depois do número tem um espaço. Como é que é o espaço mesmo? Você coloca barra S. Manda localizar. Então ele já achou os espaços. Ah, mas aqui tem um espaço maior, ou seja, pode ter mais de um espaço. Então, como é mais de um espaço, você coloca mais. Ó, já achou o mais de um espaço. Depois desse espaço vem uma frase, ou seja, vem um não espaço. O não espaço é a negação do S, então é o maiúsculo. Bom, ele localizou. Ah, mas ele localizou só a primeira letra. Pode ter mais de uma letra aqui para frente. Então pode ter mais de um não espaço para frente, para a direita. Ele localizou. Ah, agora vem um problema, porque tem um espaço e programa, tem um espaço e a letra E e o espaço e a letra sonora. Vocês têm um espaço e um não espaço de novo. Então essa estrutura aqui, ó, espaço e não espaço, está repetindo. E repete mais de uma vez, então eu coloco mais. Ó, então ele localizou para nós essa parte aqui, ó. Ah, também tem o índice que eu quero remover. Eu também quero remover isso. Então eu quero remover estes itens. Ou também, ó, o sinal de ou, essa barra vertical, a palavra índice. Então, vamos ver o que vai fazer. Ó, localizou o índice e também localizou os outros elementos. Então eu posso agora substituir por nada. Ó, já removeu aquelas linhas indesejadas. Aí, por falar em linha, agora ficam as linhas em branco. Como que eu faço para removê-las? Bem, o que é uma linha em branco? Ela começa com o quê? Com nada. E ela termina com o quê? Termina com nada. Então lembrando que esse é o símbolo de iniciar a busca a partir do início da frase, a partir da esquerda. E este é o sinal para finalizar a busca. Então vai começar com nada e terminar com nada. Então fazendo isso, o LibreOffice vai achar as linhas em branco. E aí eu posso pedir para substituir todos por nada. Ó, já removeu para nós as linhas em branco. Outra coisa que eu percebo é o seguinte, tem esses números aqui dentro destes colchetes. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Dentro de colchete você tem números. Eu vou localizar números que está de 0 a 9. E vou colocar um mais aqui, ó. Pode ter mais de um número dentro do colchete. Então dentro do colchete, números de 0 a 9. Manda localizar. Ele localizou. E manda substituir por nada. Substituir. Ele já encontrou 3 ocorrências e removeu aqueles símbolos. E agora eu posso formatar o texto. Então eu vou selecionar o texto aqui e vou aplicar o estilo corpo do texto. Ó, já ficou formatado o texto. Ah, mas tem esses títulos aqui, ó. Eu teria que selecionar cada um, eu teria que colocar negrito, eu tenho que aumentar a fonte. Então eu tenho que fazer uma formatação diferente para os títulos. Sim, você tem que fazer. Aí eu tenho que ficar buscando manualmente qual é o título para poder colocar essa formatação. Eu preciso fazer isso? Não. É possível também, usando expressões regulares, você localizar estes títulos e assim aplicar a formatação. Então para isso nós vamos usar um comando de negação.
Como assim, comando de negação? Eu vejo o seguinte, no final do parágrafo, matemática, ao final desse parágrafo, ele terminou com um ponto final, e daqui para frente não tem mais texto. Agora, o título também não tem mais texto após o final da palavra, porém não tem ponto final. Então, enfim, vamos usar esse padrão para localizar os títulos e aplicar a formatação. Então, vamos lá, vamos localizar o ponto final de forma exata. Localizou. E aí eu quero os pontos finais que está no final da linha. Então, coloco o sinal de dólar. Ele achou os pontos finais no final da linha. Então, para achar a negação, eu farei o seguinte. Eu vou colocar um colchete aqui e outro colchete aqui. Ele está localizando os pontos finais. E agora eu quero negar esses pontos finais. Não quero os pontos finais no final da frase. Então você coloca esse sinal aqui. Mas esse sinal não é para achar o início da frase? Sim, se você colocar fora do colchete, ele vai buscar no início da frase o ponto final. Não achou. Mas se você colocar esse sinal dentro do colchete, ele vira uma negação. Então ele não vai achar os pontos finais no final da frase. E olha só que interessante, ele achou então as frases que não têm ponto final no final, que são exatamente os títulos. E agora basta vir aqui e aplicar o título 1 para eles. E só, o nosso texto está formatado, está tudo pronto. Legal, né? A GC mostra outro exemplo de formatação de texto com expressões regulares. Veja só este texto que eu peguei na internet. Imagina o seguinte, aqui você tem a pessoa que está falando cada frase. Agora imagina que você quer fazer uma tradução desse texto. Você quer levar para o Google Tradutor ou qualquer outro tradutor. Mas você não quer levar o nome das pessoas, só quer levar o texto. Então é possível remover os nomes das pessoas do início da frase. Então você vem cá em localizar e substituir. No início da frase, o que eu tenho? Eu tenho um não espaço. Não espaço é o S maiúsculo. Então localizou os não espaço no início da frase. Pode ter mais de um não espaço. Pode não ter mais de um espaço. E agora tem um espaço aqui a parte da outra frase, então coloco um espaço. E agora mando substituir por nada. Olha lá, já removeu o seu texto. Outro exemplo do uso das expressões regulares na formatação de texto. Eu tenho aqui uma lista de nomes. Eu quero saber se tem espaço duplicado entre uma letra e a outra. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir cá em localizar e substituir. Mando localizar os espaços. Ele achou. Se tiver um espaço duplicado, ou seja, duas vezes, vamos ver se vai localizar. Olha, ele já achou. E aí eu mando substituir por apenas um espaço. Então eu deixo o espaço em branco aqui, e mando substituir todos. Ele já fez isso 8 vezes. Então encontrou 8 pessoas que estavam com o nome com espaço duplo. Outro exemplo da formatação com expressões regulares. Estes nomes estão todos maiúsculos. Eu posso selecioná-los e posso apertar Shift e F3 do teclado. Aí fica minúsculo, ou Shift e F3 de novo, ficará as primeiras letras maiúsculas. Bem, ficou ótimo, com exceção das pessoas que tem o nome da, de ou dos, que são muito comuns. Fica estranho, né? Dos reis, de Cunha. Então, se você quiser fazer essas alterações aqui, você pode fazer usando também expressões regulares. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou pedir para o LibreOffice localizar o da, que está D maiúsculo e A maiúsculo. Está D maiúsculo e A minúsculo. Ele localizou. Só que ele está localizando o da que eu quero, mas está localizando outro da que eu não quero, que faz parte do nome da pessoa.
Então não posso vir cá e mandar substituir por DA minúsculo, pode ficar estranho. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pedir para localizar o DA que está com um espaço à esquerda, um espaço à esquerda e um espaço à direita. Então seria esse aqui, ó. Mando localizar, ó, e localizou. E aí eu vou trocar pelo seguinte, vou trocar por um espaço DA, outro espaço depois do DA. Então novamente, eu coloquei um espaço, DA minúsculo e outro espaço. Agora eu localizo todos e mando substituir. Olha só que ele fez a substituição. Da mesma forma posso fazer por DI. Então aqui vou trocar por DI e aí substitui todos. O LibreOffice fez 76 substituições. E mesma coisa para o dos santos, dos anjos, etc. Você pode vir cá e pode trocar por dos. Olha lá, localizou e vai substituir. Pronto, substituição feita. Agora os nomes estão mais bem organizados. Novamente, se você achou que um espaço ficou duplicado, você pode removê-lo. Então, um espaço que está duplicado. Eu vou trocar espaço duplicado por um espaço simples. Então vem cá e coloco o espaço simples e mando substituir todos. Olha, ele fez 104 substituições. E agora sim, nosso texto está todo formatado e todo organizado, graças ao uso de expressões regulares. Bem, este vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que você tenha gostado. Obrigado por sua audiência, abraços e até o próximo vídeo.